assim, se tivesse que definir o primeiro Como Treinar o Seu Dragão em uma frase, eu acho que ele é muito sobre a imposição de um sonho. Porque o filme todo gira ao redor disso, de que o estoico quer que o soluço seja algo que o soluço nunca demonstrou querer ser. Nunca demonstrou ser, de forma alguma, né? O soluço, ele sempre questionou muito o jeito que eles viviam e o que deveria ser feito. E não necessariamente pro mal, porque você vê que, por exemplo, diferente da Valka, né, da mãe dele, não é que ele questionava o fato de que tinha que matar dragões. Ele só não conseguia, sabe? Ele tentava fazer a armadilha dele pra É. tentar pegar os dragões, mas ele nunca foi bom nisso. E era o que todo mundo esperava dele, né? Então, o filme é muito sobre essa imposição. E eu acho muito bonito a forma que eles desenvolvem é, essa discussão ao longo do filme. A forma Você como... entende um pouco o lado do estoico, assim, porque apesar dele ser meio cabeça dura e meio teimoso, assim, tipo, quando você, ainda mais quando você leva em consideração os outros filmes e o arco, tipo, cara, ele é um pai solteiro, tá ligado? Perdeu a esposa, né, por muitos anos, criou o filho praticamente sozinho, e ele Aham. é o líder da aldeia. Então, ele tem uma certa responsabilidade, assim, tremenda. Tanto que você vê que a relação dele e do Soluço é meio distante, porque ele não consegue dedicar tanto tempo quanto seria necessário para ele realmente conhecer o filho que ele tem. Ele tá trabalhando com uma ideia que ele tem do filho dele, mas que não necessariamente corresponde com a realidade, né? Sim, com quem o soluço é de fato, né? E eu acho isso muito, muito da hora. E eu acho que a forma como o filme desenvolve o relacionamento do Soluço com o Banguela é muito, muito bonito. Tem até a simbologia, né, que eu acho fantástica, sobre o Soluço perder a perna e o Banguela perder um pedaço da cauda, né? Tipo assim, através dessa imposição de valores em cima do Soluço, do que ele deveria ser, ele tentou matar um dragão e ele acabou ferindo o Banguela. E é meio que esse ódio que se passou, né? Essa certa raiva de um povo contra uma certa criatura foi o que fez com que ele perdesse uma perna. E depois o soluço como, tipo, o ato máximo de se provar para o seu povo, de demonstrar que o jeito de vida deles talvez estivesse errado, de provar o seu ponto, ele faz o sacrifício máximo, que é arriscar completamente a sua vida para salvar todas aquelas pessoas que sempre duvidaram dele. Ele é muito altruísta, né? E nesse meio desse processo ele perde um pedaço da perna também. E os dois têm isso que os conecta de certa forma, né? Isso é como se fosse essa conexão que sela a amizade deles, assim, né, de certa forma, porque ambos perderam algo através Sim. disso. E aí é tanto simbólico quanto literal, né? Eles tiveram que sacrificar uma parte deles para poder se provar, né? Para aquelas pessoas, tá ligado? E eu acho muito bonito, tá ligado? Muito simbólico. Pô, toda a relação deles no filme é linda. A sequência em que eles estão se conectando e o Soluço estende a mão. Tipo, cara, eu acho que Como Treinar o Seu Dragão tem algumas das cenas assim que entraram por, tipo, top tier de cenas icônicas das animações, sabe? Não tem como você não lembrar do Soluço estendendo a mão pro Banguela, do primeiro voo deles, com Nossa, sim. aquela trilha sonora assim, absurda, sabe? Não dá pra você, pô, como tem nosso Dragon 2, esquecer da cena do estoico com a Valka, sabe? Tem tantos momentos, o momento final no terceiro filme do reencontro deles. São cenas que você vê que assim, já tem anos que isso surgiu, sabe? O primeiro filme é de 2010. E não dá pra esquecer. Ele tem momentos muito icônicos. Eu acho que isso vem exatamente desse lado muito genuíno que eles tinham cuidado, né? Na hora de construir essas histórias. Esse fato de que, por exemplo, como Treinar o Seu Dragão é uma das poucas franquias, eu não consigo pensar em outra franquia de animação onde os personagens envelhecem, Sim, isso é onde os verdade. horizontes são expandidos, né? Eles vão conhecer novos povos e novas pessoas e novas raças de dragões. Você tem essa evolução, você vê que eles tinham essa preocupação de ter um desenvolvimento muito É maduro. realmente contar uma história. Uma história que vai ter começo, meio e fim e que vai acabar ali. Não vão ficar inventando também sequências e continuações. Teve live action, mas não foi Não só. é algo a mais o live action, né? Eles tinham um objetivo de uma saga em 3 atos e é isso aí. Exato, tipo, não vai forçar um quarto filme depois de ter uma conclusão tão linda. É igual, imagina, Toy Story 3 traz uma conclusão perfeita pra franquia e os caras vão lá e faz o 4. Tipo assim, eles poderiam fazer um Como Treinar o Seu Dragão 4 e ser bom? Sim. Mas, cara, a gente já tem uma conclusão tão perfeita no 3
que, sabe, fazer o 4 é você, de certa forma, menosprezar isso, né? Você diminuir um pouco dessa conquista. Esse lance que você falou né, que os personagens deles envelhecem, eles mudam, tem um desenvolvimento ali. Eu acho muito interessante isso também quando você olha pra questão de que o Soluço ele perde o pé, né? Ele perde uma parte da perna. Porque eu acho que, de novo, é algo que acho que as produtoras hoje em dia não teriam coragem de fazer essa. Porque apesar de que você não vê ele perdendo a perna, então a gente não vê essa violência, essa coisa pesada assim. Mas é algo que impacta o espectador, né? Principalmente quando eu era criança, eu lembro que eu fiquei tipo, caramba, ele perdeu a perna. E é algo que eles não inventam também, tipo, ai não, aí vai ter um sangue de dragão mágico e vai crescer a perna dele de novo. Não, ele perdeu a perna. E nos Isso filmes... é lembrado, né? Às vezes zoam ele porque ele anda mancando. E aí ele, tipo, a perna mecânica dele, ele, tipo, isso acompanha ele pro resto da vida agora. E às vezes ele, né, você vê que é muito legal também ver que isso não fadou ele a, tipo, ter uma vida de, ai, eu sou deficiente agora. Tipo, isso é algo que marca a vida dele, marca, tipo, a personalidade dele agora e quem ele é como indivíduo, porque não dá pra ignorar né, dessa perda que ele tem. Porém, ninguém ao redor dele, tipo, né, necessariamente trata ele como diferente, apesar O filme não tem esse capacitismo Exato. narrativo, de certo modo. Tipo, beleza, ele tem uma perna mecânica agora, e às vezes ele tira a perna e joga pro Banguela catar e brinca com isso, tá ligado? Mas eles mostram que... Uma forma de mostrar que é normal. Exato. Tá tudo bem, né? E eu acho isso muito legal, assim, apesar de que não é o foco dos filmes, né, dessa questão né, de trabalhar capacitismo e tal, mas eu acho bacana esse toque que eles colocaram ali quando você Sim. para pra pensar. Porque o personagem principal, ele perdeu a perna no primeiro filme, e eles não tentam, tipo, consertar, de tipo, ai não, mas ele vai crescer de novo, vai... É porque é muito comum, né, isso acontecer. Sei lá, por exemplo, no Hora de Aventura mesmo, né, tem aquele arco que o Finn perde um braço. Sim, que eu acho inclusive fantástico, eu Só acho muito legal que realmente, né, fizeram um negócio sério do Finn perder o braço. Só que eventualmente o braço dele cresce de novo. E aí, tipo, você não tem mais esse ícone protagonista que é uma pessoa que, né, teoricamente seria uma pessoa com deficiência, de alguma forma, né, uma deficiência física. Eu sinto que eles não compraram 100% o comprometimento com isso, né? Sim. E eu acho legal que a franquia mantém isso. Tipo, o cara não tem um pé e às vezes ele tem algumas dificuldades por causa disso, ele anda mancando, tem essa questão de que ele tem que ter a perna mecânica, mas que isso não impede ele nem um pouco de ser quem ele é e fazer o que ele faz, e tipo, voar num dragão. E eu acho isso muito legal. Eu acho que, principalmente pra crianças, ver isso assim deve ser muito bacana. Sim, com certeza. E uma coisa que, cara, não dá pra não falar do primeiro filme também é a trilha sonora, né? Tipo, eu comentei assim, mas, cara, como Treinar o Seu Dragão tem uma das trilhas sonoras mais icônicas das animações, assim, sabe? A música tema, a música do Estoico com a Valka, tanto do reencontro deles quanto a que eles cantam um pro outro. Todas são sempre fantásticas. Os filmes acabam, você fica emocionado, assim, em diversos momentos. E é algo que engrandece mesmo, sabe? E eu acho muito louco quando você tem canções tão icônicas assim, que, por exemplo, se eu me deparo com a sequência do primeiro voo do Soluço com Banguela, e aí, tipo, eu vejo eles subindo e eles voando, o vídeo pode estar sem som. Na minha cabeça tá tocando a música, tá ligado? Na minha cabeça tá tocando e o violino tá crescendo e todos os instrumentos estão vindo tipo, eu me arrepio só de lembrar. E é muito louco, assim, sabe? O quão icônico é. Você vê mesmo. que eles claramente, assim, tiveram esse esforço e esse cuidado de fazer uma boa trilha sonora, que eu acho que às vezes é o que as pessoas não reparam muito e que às vezes alguns filmes também não têm esse cuidado com a trilha Eu sonora. sinto que hoje em dia, cada vez mais, a gente não tem mais essa canção tão icônica que a gente lembra. Porque, pô, se eu penso uns anos atrás, cara, o tema de Piratas do Caribe, o tema de Star Wars, o tema de Indiana Jones, o tema de Jurassic Park, tipo, sabe, parecia que os filmes eles vinham com sempre esse banger, tá ligado? Tipo, não tem como você não pensar no filme sem escutar essa canção. E hoje em dia, eu sinto que às vezes isso é cada vez mais raro. A gente tem filmes que tem canções muito boas, mas que não necessariamente, tipo, marcam tanto assim, sabe? Duna teve algumas canções legais lá, com aquele o grito, né? Mas também, tipo, eu não acho que chega no mesmo patamar desses clássicos, sabe? E eu acho que Como Treinar o Seu Dragão é um que tá lá em cima, assim. E é mais fantástico ainda se você pensar do ponto de vista das animações, né? Que a maioria das animações, as músicas, tipo, os sons que tem são canções cantadas.
É, muito E da aí, Disney também, isso né? fica na sua cabeça justamente porque são letras, né? É fácil de você lembrar. Então, o fato de que é uma trilha sonora, né, Uma melodia, instrumental, né? instrumental, não tem vozes, e ainda assim ser tão marcante e tão icônico, eu acho que é mais fantástico ainda. Sim. E eu acho que vem exatamente disso, tá ligado? Desse lado mais clássico do cinema. É, porque é muito fácil lembrar de músicas da Disney, mas de músicas, não de uma trilha específica, né? Então eu acho isso muito, assim, não dá pra você esquecer dessa parada quando você fala de Como Treinar o Seu Dragão. E é muito legal também você ver que eles retomam, né, temas das trilhas sonoras do primeiro filme nos outros filmes. Tipo, Sim. eles mudam um pouco, mas você consegue reconhecer, principalmente essa do voo, né? Do. É, depois tem o Romantic Flight, É. que é meio que essa mesma melodia, só que um pouco mais calma, um pouco mais romântica, né? Como o próprio título fala, e que é linda, assim. Muita gente entra em casamento, né? Tocando essa música. É muito legal que eles retomam isso, porque você tem aquele momento de, é o trechinho daquela música e você consegue reconhecer, porque justamente é tão icônico. Sim. Não, eu acho maravilhoso. Esse primeiro filme é o que eu mais vi de todos. Tipo, eu não tenho noção de quantas vezes eu vi esse filme, assim. E é um filme que eu sinto também que ele se manteve bem, mesmo com tantos anos Sim, depois. envelheceu muito bem. Envelheceu muito bem. Porque tem filmes, às vezes, mais antigos, assim, que você pega um pouquinho, assim, a questão do CGI ou a questão da animação Visualmente, mesmo, né? visualmente. Mas esse eu sinto que ele se manteve muito bem, apesar de que você vê claramente que a animação, a qualidade, ela evoluiu, a questão dos detalhes evolui É, ao longo da trilogia. isso é um aspecto muito interessante, porque eu acho impressionante uma coisa que a gente reparou reassistindo agora, né? Que você vê os personagens envelhecerem é um toque muito fantástico. É, mas você vê a forma como visualmente a franquia evolui também. Cara, você comparar alguns frames, por exemplo, da areia, que foi algo que me Sim. chamou muita atenção. No primeiro filme a gente tem aquele momento onde o Soluço, né, tá desenhando na areia, e aí o Banguela acha interessante, pega um tronco de uma árvore e faz o desenho dele também. E aí depois, no terceiro filme, tem um momento onde o Banguela tá tentando conquistar, né? A Fúria da Luz. E aí ele desenha na areia também. E você olhar a textura da areia Nossa, é. no terceiro filme, comparado ao primeiro, a iluminação mesmo, assim, é impressionante. Tipo, é impressionante o quanto a franquia evoluiu visualmente nesse sentido, assim, sabe? Tipo, foi algo que toda hora eu ficava impressionado, assim, vendo o terceiro filme de novo com isso, sabe? É, tem toda aquela sequência quando eles entram no mundo escondido, que tá tudo naquela fluorescente, Aham. e aí os dragões brilhando, e aquele cenário fantástico, assim, sabe? Muito lúdico, de certa forma. Muito, muito incrível. Mas essa questão que você bateu na tecla do envelhecimento dos personagens, da mudança dos personagens, eu acho que só mostra realmente o comprometimento da equipe, de todo mundo, com realmente contar uma história. A gente quer contar uma história e não fazer uma franquia. Porque se você olhar em várias outras franquias de animação que são populares, meu malvado favorito. Cara, as meninas, as crianças, elas estão, tipo, iguais. Elas não envelheceram um dia e elas têm as mesmas roupas. Tipo, elas não mudam de roupa de um filme pro outro, É, sabe? eles levaram muito pra aquele lado de série de TV, né? É. Tipo assim, Então, assim, pô, o estoico de um filme pro outro, ele muda o design da barba dele. Por exemplo, ele envelhece alguns anos, você vê claramente o estoico envelheceu, e ele muda a forma que ele arruma a barba. sim, Que pô. é algo que faz sentido se você parar pra pensar. Você muda o seu cabelo, você muda a sua roupa. Exato. Pô, o Soluço, você vê, por exemplo, no segundo filme, quando ele surge com aquele traje que ele fez pra voar, e a máscara dele. E aí, quando ele é apresentado no terceiro filme, a máscara já é outra, o traje mudou. Você consegue notar também essa evolução dos personagens. Na ambientação, eu acho fantástico também. Todo filme sempre tem uma cena, uma sequência no início, onde a gente tem aquele plano geral de Berk. E aí você vê no primeiro filme como Berk era. Aí o impacto que a mudança que o Soluço trouxe para aquela vila, para aquele povo, como é que isso se traduz nos visuais do segundo filme, que abre com eles fazendo aquele jogo de corrida de dragão que tem que pegar as ovelhas, né? E aí no terceiro filme, depois que o Banguela se tornou o Alpha, e você tem muito mais dragões. Tipo, toda a cor que tem A naquele arquitetura lugar, de Berg a já tá arquitetura. totalmente diferente. Exato, tipo, eu acho isso um toque, assim, muito cuidadoso, sabe? Porque também não é isso de reaproveitar um modelo. Ah, a gente já tem esse personagem e a gente vai reaproveitar esse modelo e esse mesmo cenário. Você vê que
eles tinham que realmente refazer tudo. Tipo, construir aquele universo mais uma vez. E eu acho que isso torna essa história muito mais palpável, muito mais próxima da gente. Porque, pô, eu adoro o Shrek, por exemplo. Eu acho o Shrek fantástico também. Só que aí, ao longo dos filmes, o Shrek, ele não muda nada. Ele continua igual. Sendo que ele envelhece. Até depois de ter filhos, né? Sim. Tipo... A Fiona também, ela tem o mesmo cabelo, ela tem a mesma roupa, ela não muda absolutamente nada, ninguém muda nada. Sim. E apesar de que, né, São eu propostas. sinto que exato, são propostas diferentes e tal, é muito legal você ver isso na saga, entendeu? Porque eu acho que isso, de certa forma, aproxima a gente dos personagens. Poder acompanhar essa mudança deles, esse crescimento deles. E pessoalmente pra mim foi algo que eu que amava a saga e lia muitos livros, eu senti que eu tava crescendo com eles. Sabe, o primeiro filme saiu em 2010. Eu sendo de 2001, eu tinha meus 9 anos. Aí, pô, o Soluço ainda é meio adolescente, tá ligado? Quando saiu o próximo, eu já tava na minha adolescência e o Soluço um jovem adulto. E sabe, eu senti que eu cresci com esses personagens. E eu acho que é algo que marca muito mais a gente do que você só ver sempre o mesmo desenho e o mesmo design, né? Você sentir que você tá crescendo com eles, isso, se torna mais íntimo pra você, né? Tipo, aproxima do coração, assim.